das ovelhas de meu pai, quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho. Vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. Davi aqui, um pastor de ovelha, ele demonstrou coragem e comprometimento. Eu vou ler toda essa parte, depois eu falo sobre isso. Protegendo o seu rebanho contra leões e ursos. Embora fosse habilidoso nisso, seu verdadeiro chamado não estava apenas em ser um pastor. Foi sua coragem e comprometimento que destacaram aos olhos de Deus, levando-o a ser escolhido como rei de Israel. Para aí primeiro, irmãos. Sabe, a gente precisa entender que as características que Deus colocou em nós, elas precisam ser usadas. Davi sempre foi um guerreiro. Davi sempre foi um homem valente, sempre foi um homem corajoso. Porque tem gente, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque tem gente que acha que só quando chegar em algum lugar, ali eu vou ser. Ali, pastor, eu vou ser um cara determinado. Ali, pastor, quando eu chegar a ser o líder que eu almejo ser, lá eu vou fazer. Não, irmão, você faz hoje, você faz agora para que Deus possa olhar e enxergar em você potencial para aquilo que Ele quer para a sua vida. Porque assim numa empresa também, irmãos, eu tenho falado de liderança e tenho falado também sobre as empresas, no seu segmento profissional. Tem gente que vira e fala assim, quando eu for gerente, aí eu vou fazer tudo que tem que fazer, eu vou arrumar essa casa. Mas não faz hoje, não faz agora. E aí nunca vai ser chamado, porque se não faz agora, não vai fazer quando crescer. Eu me lembro uma época, já contei isso aqui na igreja, mas vale lembrar. Uma época em Mojimirim, que nós estávamos atrás de um missionário, queríamos investir, queríamos enviar um missionário. A igreja estava pronta, preparada para aquilo, e de repente apareceu uma moça, dizendo, eu era líder dos jovens na época, dizendo assim, não, eu sou missionária, eu fiz o treinamento, eu não sei o que tem. Eu falei, glória a Deus. Eu até pensei comigo, falei, resposta de oração. Aí chegamos lá e eu fui conversar com ela e falei assim, então comece a fazer um trabalho aqui, desenvolva um trabalho missionário aqui, e aí eu vou ter condições de poder chamar a diretoria, a liderança da igreja, e poder mostrar para eles o seu trabalho, para que você seja enviada. E ela nunca desenvolveu um trabalho ali. Ela sempre quis, mas nunca fez. Sabe, esse é o problema de muitas pessoas. Às vezes a gente quer viver, mas não quer fazer. Não quer usar o que temos de melhor, o nosso comprometimento, não quer utilizar a nossa ousadia, a nossa coragem de fazer, de se expor. Pastor, mas e se eu errar? Se errar faz parte. Quem aqui nunca errou na sua vida? Faz parte da gente. Agora, Davi nunca teve medo, ele sabia que ele era o pastor da ovelha. Então, enquanto ele estava como pastor de ovelha, ele fazia aquilo com toda a intensidade, com tudo aquilo que ele, com toda a força dele, ele era corajoso. Irmãos, enfrentar um leão, enfrentar um urso, não era para todos. Ele poderia muito bem falar assim, eu vou perder uma ovelha apenas, vou pegar todo o restante do rebanho e vou embora e vou proteger eles em outro lugar, mas pelo contrário. Ele entendia que ali ele estava como um pastor de ovelhas e ele tinha que dar o melhor dele. Ele tinha que ser corajoso, era a característica dele. Ele tinha que ser valente e ele foi. Ele mostrou comprometimento com aquilo que ele estava. Ninguém vai chegar a lugar nenhum se não se comprometer aonde está no dia de hoje. Então, se você
você como líder, seja comprometido, seja corajoso, não seja aquele líder que faz as coisas de qualquer forma, de qualquer jeito. Não, irmãos, seja comprometido com aquilo que Deus te deu, com os dons e talentos que Deus te deu. Eu não vou saber falar o nome desse Antoine, acho que é isso, Antoine, deve ser francês. Mas ele fala assim, o verdadeiro homem mede a sua força quando se defronta com obstáculos. Todos nós temos obstáculos na nossa vida. Todos nós temos que encontrar lutas e dificuldades. Todos nós vamos encontrar. Na sua liderança você vai encontrar dificuldades. Sabe, Digão e Stefano, vocês vão encontrar dificuldades nos jogos. Isso é fato. Todo líder vai encontrar. Todo líder vai encontrar um momento de desafio. E cabe a gente, então, a confrontar isso. E a entender, e a ir à frente. E aí, confrontar aquele obstáculo e vencer. Nem que seja 1, 2, 3 vezes você tentando, mas você vai conseguir. Se você for comprometido com aquilo que você faz. Agora, Davi tinha uma outra característica. Ele era multi-habilidoso. E nós temos que aprender a ser assim, irmão. Sabe, você tem que ser aquele que cruza, cabeceia, defende, faz de tudo um pouco. Por quê, pastor? Porque é necessário. É necessário para que o reino de Deus seja implementado. Vamos ler lá 1 Samuel, capítulo 16, do 16 ao 19. Diz assim, permita que procuremos um bom músico para tocar a harpa, sempre que o Espírito o afligir. Ele tocará música para acalmar o Senhor e o fará se sentir melhor. Está bem, respondeu Saul. Encontre alguém que saiba tocar bem e tragam-me para cá. Um dos servos disse a Saul, um dos filhos de Jessé de Belém, sabe tocar harpa. Além disso, é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra e tem bom senso. Também é moço de boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul enviou mensageiros a Jessé para lhe dizer, envie-me seu filho Davi, o pastor de ovelhas. Além de pastor de ovelhas, ele era um bom músico e mais, ele era cheio do Espírito Santo. Havia uma unção, havia um poder, havia uma virtude sobre a vida dele. E quando Saul ficava ali ruim, Davi ia lá tocar, mas Davi sabia que essas grandes qualidades que ele tinha um propósito final. Ele aqui já tinha uma palavra. Sabe, o cuidado que às vezes a gente precisa entender é que Deus nos dá a habilidade para chegar no nosso propósito. Amém ou não? Diga para a pessoa que está do teu lado. Deus te dá a habilidade para você chegar no seu propósito. Agora, não quer dizer, irmãos, Deus me deu uma habilidade. Deus me deu a habilidade de tocar. Eu consigo tocar, eu consigo cantar. Mas esse não é o propósito final da minha vida. O propósito é levar a palavra de Deus, é pregar o amor. Eu sei disso. E você sabe que o propósito final que Deus te deu é impactar vidas para que eles sejam tocados pelo poder e pela glória do Senhor. Esse é o grande propósito de Deus para as nossas vidas. E a gente precisa entender que todos os dons, todos os talentos que Deus nos dá, é para chegar nesse objetivo. Sabe, irmãos, quando eu era mais novo, eu tinha um professor de português que ele tocava violão e ele tinha uma banda de MPB. E ele ficou sabendo que eu tocava, que eu cantava, e eu era ainda menino. E ele chegou para mim e fez um convite para mim naquela época, para que eu fosse tocar com eles. Que eu fosse tocar violão, que eu fosse aprender a tocar os MPBs que eles tocavam. E para eu, como um menino novo, eu até ia ganhar uma graninha para tocar. Então parecia até algo legal, né? Porque eu falei, poxa, vou ganhar uma grana e vou tocar. Mas eu sabia, irmãos, eu tinha
a convicção de que o meu talento era para servir o reino de Deus. Então eu não abri mão. Eu me lembro que ele falou, não, mas não fique preocupado, eu converso com seus pais. Eu falei, não, eu não quero. Isso não é nem questão do meu pai, da minha mãe. Estou dizendo que eu não quero. O meu negócio é na igreja. O meu talento é para servir Deus. E a gente precisa entender isso. Além de pastor, vamos lá, Davi era um excelente músico, o que o tornou reconhecido na corte do rei Saul. Suas habilidades abriram portas, mas não eram seu propósito central. Isso nos leva a refletir sobre habilidades que podem abrir oportunidades, mas talvez não sejam o nosso chamado principal. A gente precisa ter esse controle. Saber que meu dom, meu talento pode me abrir portas, mas eu não posso esquecer do meu chamado central. Sabe, às vezes é uma luta interna, mas que a gente precisa aprender a viver sempre com os nossos olhos no propósito que Deus tem para a nossa vida. Amém? Propósito e liderança. Robert Greene disse assim, o propósito da vida é uma vida com propósito. Vamos ler essa frase? Diga assim comigo. O propósito da vida é uma vida com propósito. Lê mais forte. O propósito da vida é uma vida com propósito. Sabe, moço? Vou ser bem sincero para vocês. Às vezes eu olho meus vizinhos e chega alguns dias, eu olho e falo assim, qual é o propósito da vida deles? Eles vão trabalhar, voltam para casa e acabou. Sabe, não tem mais nenhum sentido a vida deles, apenas trabalhar, casa. O que é que eles fazem para impactar vidas, para impactar pessoas, para impactar corações? Sabe, o que é que tem valor para eles? Você já deve ter olhado para os seus vizinhos e também pensado assim. Às vezes eles passam um mês sem fazer nada. Está ali, só naquela volta. Então, a vida nossa, ela precisa ter um propósito. E nós precisamos gerar esse propósito para que as pessoas reconheçam, vejam, e também entendam e caminhem para esse propósito, que é implementar o reino de Deus aqui sobre a nossa cidade. Ao assumir um papel de liderança, devemos nos concentrar no serviço aos liderados. A liderança é sobre servir, cuidar e trazer esperança às pessoas. É importante entender que muitas vezes os líderes são escolhidos não necessariamente por escolha própria, mas por um chamado maior. Sabe, irmãos, eu aprendi, eu já disse que uma vez conversava com a Noêmia e a Noêmia disse exatamente essa frase. Assim, e eu aprendi também dessa forma. Ela falou assim, pastor, eu não consigo dizer não para Deus. Sabe, e é isso que a gente precisa entender. Às vezes a gente olha e fala assim, mas não era aquilo que estava no meu coração. Mas às vezes nem tudo que está no nosso coração é para a gente fazer. Mas se Deus chamar para você fazer, pode até não estar no seu coração, mas se Deus te chamar para fazer, vai e faça. Entenda isso. Esse é o nosso propósito. É o que nós somos chamados para fazer. É o que Deus manda fazer. Não é o que eu quero, não é o que eu escolho, não é o que eu penso, não é o que eu acho que tem que ser. Mas é para aquilo que Deus me chamou. Hoje eu estou com as crianças, então faça o seu melhor nas crianças. Pastor, mas eu acho que eu poderia ser músico. Ok. Quando Deus te chamar para ser músico, você vai fazer o seu melhor como músico. Hoje é como professor. Pastor, eu sou músico, mas acho que o meu negócio, o meu chamado era ser líder dos homens ou das mulheres. Ok. Mas hoje você é músico. Então dê o seu melhor como músico. Faça com dedicação, porque é o chamado que Deus te deu. O dia que Deus te chamar para ser líder dos jovens, das mulheres,
Aí você vai fazer o seu melhor ali. Aonde você está, é porque Deus queria que você estivesse aí. Diga para a pessoa que está do teu lado. Aonde Deus te chamou, esse é o lugar para você estar. Entenda isso, aonde Deus te chamou, ali é o teu lugar. Esse é o lugar que você precisa estar. É nesse lugar que você precisa trabalhar. É nesse lugar que você precisa desenvolver os teus talentos. É nesse lugar que você precisa desenvolver o teu propósito de vida. Consciência de propósito. Ser um líder consciente envolve equilibrar autenticidade e adaptabilidade. Isso significa ser honesto nos relacionamentos, adaptar-se às situações, compreender as preocupações do grupo e agir com integridade alinhada aos valores pessoais. Vamos lá, para entender isso daqui melhor. Nós precisamos equilibrar, sermos autênticos, mas também se adaptar com as pessoas que estão à nossa volta. Sabe, irmãos, ninguém é igual à pessoa que está do teu lado. Você não é igual a mim. Sabe, não adianta eu querer exigir de você o que você faz, não adianta você querer exigir de mim o que você faz. Somos diferentes e o líder precisa entender isso. Quando nós trabalhamos com grupos de pessoas, nós temos que saber que vamos lidar com pessoas completamente diferentes. Tem pessoas que se você falar bravo, ele chora. E tem gente que se você não falar bravo, ele não faz. É assim ou não é? Quem lidera um grupo de pessoas sabe muito bem o que eu estou falando. E você tem que se adaptar, porque se você tentar usar todos os meios ou igual para todos, vai dar errado. Você não vai ter uma equipe, uma liderança, você não vai ter pessoas ali fazendo certo, fazendo o que precisa ser feito. Então, precisamos ter essa adaptação, mas olha só, sem perder os nossos valores e a nossa integridade. Sabe, sem perder o fato de sermos honestos, sem perdermos a preocupação com o todo, mas sem perdermos aquilo que somos. Nós precisamos entender isso de uma forma bem clara. Sabe, não adianta você querer olhar para a pessoa e falar assim, ó, vou dar para a Bruna um jeitinho aqui, mas falta aquilo, a integridade, eu vou ter que abrir mão da minha integridade. Então não, Bruno. Eu vou com você até onde eu posso te ajudar, mas nisso daqui eu não posso abrir mão. Nisso daqui eu não posso, por quê? Porque se você fizer isso com um, você perde o grupo todo. Então você tem que entender, na hora que eu estou com o grupo, eu vou tratar cada um de forma diferente, sim, porque são pessoas diferentes. Mas eu também tenho que entender que eu não posso perder os valores, nem aquilo que é certo e que é errado. Amém ou não? Amém ou não? Martin Luther King disse, a verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como ele se mantém em tempos de desafio e controvérsia. Qual é o seu posicionamento? É no momento difícil que nós conhecemos quem realmente somos. É no momento que ninguém está vendo que nós mostramos verdadeiramente a nossa face de quem somos como pessoa. Então pare um pouquinho, entenda bem um pouquinho disso aí. Sabe? Não mude quem você é. Não mude quem você é, mesmo na adversidade. E nem no tempo bom, porque tem gente que é o contrário. Tem gente que muda quem é na hora que está tudo bem. Na hora que está tudo extraordinário, aí ela muda. Ela passa a ser arrogante. Sabe, eu me lembro uma vez que eu fui numa empresa, tinha uma reunião, e eu cheguei lá, tinha um gerente. O gerente estava todo de terno e gravata, mas um terno muito bem alinhado, uma roupa assim para impor mesmo sobre as pessoas, sabe, quem ele era. Literalmente, estava posicionado para todo mundo enxergar que ele era o gerente. Ele não tratava mal ninguém, mas ele tinha uma posição muito forte.
E eu me lembro que nós estávamos ali na reunião conversando um projeto para o futuro e entrou um senhorzinho, chinelo de dedo, tudo meio vermelho no pé assim dele, sabe, meio vermelhado, porque parecia que ele estava na terra. Uma roupinha bem batida, sem ser imponente a nada, e ele entrou na sala. Eu confesso para vocês que a hora que ele entrou na sala, eu falei, esse senhor vai tomar um xingo do gerente, né, pela postura que ele estava. Eu falei, se ele vai tomar uma cacetada. Eu comecei até a ficar com dó do senhorzinho. Aí o senhorzinho entrou e eu vi que o gerente não falou nada para ele. Ele entrou, veio do lado do gerente, pegou os papéis, deu uma olhada nos produtos que estavam à mesa, falou assim, pode cancelar esse projeto, isso daqui não vai dar certo não. Pode fazer de novo que isso aqui não vai dar certo não. Pegou, virou a costa e foi embora. Eu olhei para aquela cena, fiquei assim, sem saber o que estava acontecendo. Aquele senhor sai, ele vira para mim e fala assim, esse é o dono da empresa. Mas ele não perdeu quem ele era. Ele era um senhor criado na roça, que todo dia pela manhã ele ia lá arrumar a plantação dele. Ele ia andar pela plantação dele. Ele não perdeu quem ele era. Pastor, o senhor está falando para mim andar de chinelo de dedo? Não, eu estou dizendo para você não perder quem você é. Nem no tempo bom, nem no tempo ruim. Você é aquilo que Deus determinou você a ser. Não é que você não possa crescer no conhecimento, você não só deve, você deve crescer no conhecimento. Mas você não pode mudar a sua essência, perder quem você é. Ah, na diversidade, você é um cara bruto, você é um cara grosseiro. Não. Vou parar, vou pensar, vou analisar e vou tomar as decisões que precisam ser tomadas. Característica de um líder alinhado ao propósito. Primeiro, ter um forte senso de propósito e de paixão intrínseca. Quer dizer, tem que estar dentro dele. Tem que ter uma paixão que as pessoas olhem de fora olhando assim, é de dentro dele que sai essa paixão. Ele não é um camarada que precisa ser ficado motivado, os outros batendo na costa dele, isso, aquilo, não. Ele já tem uma paixão natural em fazer, em se colocar ali. Basear seu comportamento em valores sólidos e íntegros. Estabelecer conexões fortes com seu grupo. Praticar autodisciplina e consistência. Liderar com empatia e inteligência emocional. Sabe, irmãos, essa prática de autodisciplina é uma coisa que a gente precisa aprender. Eu me disciplinei a ler livros. Eu já disse aqui, eu nunca fui forte em ler livros. Mas eu já estou na metade do livro que eu estou lendo. E eu comecei há uma semana a ler ele. E antigamente era uma dificuldade eu ler livros, porque eu não tinha o hábito. Mas eu me autodisciplinei para isso. Então eu tenho meu horário de leitura e ali eu vou ler, até dar o meu tempo de leitura. E aquilo que era difícil no começo, que demorava, eu lia muito pouco, eu lia 2 páginas, 4 páginas, 5 páginas. Hoje eu não sei nem quantas páginas, mas eu leio cada vez que eu sento. Mas porque eu tive autodisciplina. Sabe, naquilo que você precisa melhorar, você precisa ter disciplina. Eu sempre falei para os meus filhos, quando eu fui aprender a tocar, eu tive disciplina. Eu treinava, eu ensaiava 1 hora por dia. Então, você precisa ter autodisciplina para aquilo que você se propõe a fazer. Conclusão. O propósito contribui para o nosso bem-estar e felicidade, tornando-nos mais consistentes em nosso trabalho. Um líder autêntico mantém-se atualizado sobre suas paixões, enfrentando desafios e mantendo-se verdadeiro em seu papel de liderança. Não mude a sua característica, não mude a sua essência, não mude a unção de Deus. Sempre viva debaixo da unção
e do poder de Deus. Se coloque em pé, meus queridos.